Meus amigos do Canelada, hoje teve um placar daqueles. Liverpool 7, Manchester United 0 pela Premier League. Que coisa. O Manchester United não sabia o que era derrota desde janeiro. Dia 22 ou 23 de janeiro, 22 de janeiro, a última derrota do Manchester United. O melhor time da Premier League pós-Copa do Mundo. Vinha embalado o Manchester United, o trabalho do Ten Hag. Tomou uma piaba que não viu a bola. 7. Assim, eu estava no ar, no momento, com o Bruno Prado, a gente estava ao vivo pela TV Jovem Pan News, com o pré-jogo de Guarani e Palmeiras, e a gente ficou aqui, um olhando para o outro, sem entender nada. Porque o Liverpool, em tese, é claro que o Liverpool agora está voltando, né, a ser aquele Liverpool do Jürgen Klopp e tal. Ainda não, o surpreendente foi isso, que ele ainda não estava... Zé, ainda com problemas de meio campo. Tá nem na zona de Champions. Não, mas perto do que começou a temporada... Aquele Liverpool completamente irregular. Apresentou algumas melhoras, mas ainda não era um Liverpool que assim, gerasse confiança no torcedor. 5 jogos invicto e sem tomar gol, Liverpool. Mas ainda assim, tenho visto muitos jogos. 5 jogos Gente, 7-0 não existe. 7-0 entre Liverpool e Manchester, que são as duas equipes mais tradicionais da Inglaterra, isso não existe, pô. Isso é a maior goleada de todos os tempos, entre os dois. O Liverpool estava mortinho. De repente pega o time 7-0. Eu não vi o jogo, eu estava vindo para cá. Quando eu comecei a ver as mensagens, eu falei, deve estar alguma palhaçada aqui. Parecia palhaçada, porque não pode, gente. 7-0, sei lá que raio que aconteceu. Eu realmente não consigo. Eu vi o primeiro tempo. Não dá para entender, não dá para entender. Eu terminei o primeiro tempo e saí para vir para a rádio. Tava 1-0, gol do Gakpo ali no finalzinho. E assim, num primeiro tempo muito equilibrado. E teve um momento que o United estava melhor. O Liverpool se desarticulou na marcação, se perdeu um pouco e o United criou oportunidades, finalizou, quase marcou gol. Chegou a marcar um gol com o Casemiro, que foi anulado, ele estava impedido, bem anulado, né? E venceu por 1-0, Deus sabe como, ali na Bacia das Almas. Equilibradíssimo. Aí quando eu cheguei aqui já estava 4-0, eu falei, o que aconteceu? Na minha ausência, o que aprontaram, né? Mas foi realmente uma grande surpresa pelo placar, né? Pela vitória, não. O Liverpool é muito forte. É o maior clássico da Inglaterra e tal. Mas 7-0... Se amanhã tivesse jogo, não estranhe se tiver uma vitória do Manchester 1-0. Isso aí é a coisa mais atípica do mundo. Isso é o tipo do jogo que não vai existir mais. É sério. Joga amanhã Manchester e Liverpool, uma vitória do Manchester 1-0. É normal, normalíssimo. Então, sabe quando repetiria esse resultado? Se o jogo fosse amanhã, por exemplo, se tivesse outro jogo assim, Liverpool e Manchester amanhã, sabe quando isso ia se repetir? Daqui 50 anos. Não tem mais chance. Isso é o 7-1 da Alemanha contra o Brasil. Entendeu? É uma coisa absolutamente atípica. É a maior goleada da história do confronto, tá? 7-0. Lógico. E também é a primeira vez que o Manchester United sofreu 7 gols em um jogo desde 1961. Não nada, tinha nascido. E sabe o que é pior? Antes do jogo, a torcida do Liverpool estava fazendo manifestação. Passou aquele aviãozinho lá. Sabe aquele aviãozinho que a torcida do Palmeiras usou contra o Flamengo e tal, quando perdeu o Mundial? O aviãozinho esculhambando com a direção, mandando os caras embora, voltem para casa, os americanos, os donos do clube. É que o presidente vendeu a parte do time. Só livrando a cara do Klopp. O dono, né, presidente? Agora, eu acho que ele já botou o aviãozinho lá e disse, não pode ficar aí e tal, não tem problema nenhum. O Liverpool está tentando se reconstruir, né? Aquele time que ganhou a Premier League depois de muito tempo, ganhou a Champions League. Aquele time, ele não existe mais pela característica dos atletas, né? O Firmino, ele tem machucado muito, hoje até entrou e fez o 7º gol e vai sair no fim da temporada. O Mané saiu, então o trio tinha Salah, Mané e Firmino, tinha uma movimentação muito específica, né? Um 9 que vira 10, que era o Firmino, 2 caras rápidos entrando dentro da área para finalizar. Então o Klopp está reconstruindo. Ele tem utilizado o Salah, o Gakpo e o Darwin Núñez. O Gakpo chegou depois da Copa. Ele até usa o Gakpo mais por dentro ali, também virando um meia. E o Darwin Núñez é um cara mais... tem força, tem velocidade, mas é um cara mais alto, muito mais alto que Mané. É outra característica. Salah ainda, tem. Né? O trio ali era fantástico. Então ele está reconstruindo o time dele, o Jürgen Klopp. O Liverpool está num bom momento na Premier League, um momento curto.
está em quinto agora, tem um jogo a menos que o Tottenham, mas tem um jogo a mais que o Newcastle, que caiu para sexto, o Tottenham é o quarto. Ele voltou a brigar pela quarta vaga na Champions, que teoricamente tem 3 vagas ali, Arsenal, Manchester City e teoricamente o Manchester United, que é o terceiro, que vinha bem. O Manchester United também reformando sua equipe, o Ten Hag na média fazendo até um bom trabalho, ganhou a Copa da Liga, está em terceiro no inglês, eliminou o Barcelona da Liga Europa, mas fica, né, esse 7-0. Nessa temporada o United já levou 6 do Manchester City e 7 do Liverpool, mas na média ele está fazendo uma boa temporada. Foi depois que o Ten Hag falou que o Guardiola e o Klopp já tinham passado, né? Que ele falou, as coisas são... Como é que cíclicas. São cíclicas, Aí ele tomou de 6 de um e de 7 do outro, para deixar de ser bocão. O Ten Hag que ganhou a disputa ali com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano acabou indo embora. Ele tem jogado com o Antony, com o Vergost, que chegou também depois da Copa, né, de centroavante, e o Rashford, que faz uma temporada muito boa. Tá tentando reconstruir e vinha bem, né? Agora toma certo. O Cristiano deve ter feito aquele... Deve ter dado alguns urros lá depois do jogo. O Mauro César, ele até postou na rede social dele aqui, placar agregado dos últimos 4 jogos entre as duas equipes. Liverpool 17, Manchester United 2. Então, assim, impressionante. E o Salah marcou 2 vezes. Salah agora é o maior artilheiro da história do Liverpool na Premier League, com 129 gols marcados. A nossa produção separou aqui. O Salah está aí já na história do Liverpool, alcançando mais uma marca expressiva. E o Manchester United do Ten Hag, como disse também o Flávio, né? Teve toda essa história do Cristiano Ronaldo, varreu o Cristiano Ronaldo, colocou ele bem para longe do Manchester United mesmo, né? E agora 7-0, o Liverpool que, como eu disse, 5 jogos invicto na Premier League e 5 jogos sem sofrer gols, e na UEFA Champions League, que coisa, né? É do futebol também. Em Anfield. Hoje o jogo também foi em Anfield. Mas abriu 2-0 contra o Real Madrid. Dava toda a pinta de que o Liverpool ia passar ou ia até mesmo fazer mais gols, porque foram 2 gols bem no comecinho da partida, e aí o Real 5 gols, né? Foi um jogo maluco, né? Foi um jogo maluco, mas de um assim... lado o United, o melhor time do pós-Copa do Mundo, do outro lado um Liverpool irregular. Vai explicar. E o Liverpool, o Salah tem 11 gols na Premier League, né? O Haaland tem 27, ou seja, não vive o melhor, ainda não deu liga esse ataque ainda. Não estou nem falando que é culpa dele. De repente, porque falta o meio campo, né? Um ano é a defesa do Liverpool que precisa se ajeitar. Aí eles contratam para defesa, depois contratam para o ataque, agora é o meio campo. No meio ele estava jogando até o Rodrigo Serafim, que torce pro Liverpool bastante. Ele mandou, eu estava jogando o Bacetich, né? O garoto espanhol. Hoje ele ficou no banco, né? Hoje ele jogou com Fabinho, Elliott e Henderson. Isso, né? Ele mudou de novo, está tentando reconstruir o time. Tá procurando um time. Está procurando. O Eric Ten Hag, ele falou rapidinho antes da partida sobre alguns temas, né? Ele falou sobre Anfield, antes da bola rolar. Para mim não é diferente, o gramado tem o mesmo tamanho em todos os lugares. Tem 4 árbitros, a bola é redonda, tem ar na bola, enfim, deu uma... Para ele jogar em Anfield, jogar em Old Trafford, ele deu essa declaração aqui antes da bola rolar. E também perguntaram para ele sobre o Cristiano Ronaldo. Aí ele falou o seguinte: não perdi nem um minuto de sono por tomar essa decisão. Tá aí, algumas declarações aqui do Eric Ten Hag antes da bola rolar. Aí depois, é claro que essas falas do Ten Hag, principalmente essa primeira sobre Anfield, acabaram envelhecendo mal. Ele falou que, no final, ele disse que os jogadores entraram no vestiário, não falaram nada. Ele também não falou nada. Quando alguém esboçou falar alguma coisa, ele disse, não é hora de falar. Ninguém falou nada, não se conversou, e realmente, com 7-0, podia sair porrada, né, entre eles lá, sei lá o quê. Porque, infelizmente, a gente não viu o jogo, né? Era a hora que a gente tava vindo pra cá, então ninguém viu. Parecia maluco. Mas deve ter sido um atropelamento e pronto, 7-0. Mas assim, em um tempo. Primeiro tempo foi 1-0. Então. Em um tempo. Mas amanhã empata 0-0, 2-2, ganha o Manchester. Apesar que o 7-1 do Brasil também foi 20 minutos, né? Então, é uma coisa de apagão. Agora o time da coisa. É apagão. Com certeza teve apagão o Manchester e o Liverpool aproveitou-se dos momentos de apagão, foi lá e meteu 7 gols. E olha, antes desses 7 gols, qual era a coisa? Tinha declaração, até o Bruno Fernandes, que é o português que joga lá no United, disse, com o Ten Hag o buraco é mais embaixo. Ele é muito exigente, bateu de frente com o Cristiano Ronaldo já para mostrar que ninguém
aqui quem manda sou eu. E assim, é com todos os jogadores, falou, ou trabalha sério do jeito que ele quer, e estava funcionando. O United estava na recuperação, conquistou um título da Copa da Liga que não ganhava há tantos anos, né? Fazia muito tempo que o United ganhava título, ou seja, estava perfeito o método dele. Agora, a toma de 7 vai falar, não, estava errado, não sei o quê. Cara, é o time da coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer na sequência. Pode ser campeão daqui a pouco da Copa, né, da Copa da Inglaterra, pode conquistar outros títulos. A Premier League eu acho muito complicado ali, né? Mas a virada dele foi depois daquela derrota de 4-0 pro Brentford, não foi isso? Foi o Brentford que ele perdeu de 4, não foi? O Brighton. Ele tomou de 4. Do Brighton. E aí viram, pô, que isso e tal. Ali era um momento que ele tinha que se acertar. Se acertou. Agora toma essa outra pancada aí.